Graças, paz, irmãos, amém? Fico feliz por mais uma vez receber esse convite para estar aqui hoje. Confesso que eu fiquei um pouco surpreso pelo convite, né? Porque diante da circunstância eu não esperava e aí foi pego de surpresa. Então, paciência comigo. Ninguém tem paciência comigo. Mas, por favor, tenha. E eu aprendi no seminário uma coisa muito interessante, que o pregador, ele tem que estar preparado para duas coisas. Isso mesmo. Para pregar e para morrer. Eu estou preparado para as duas, graças a Deus. E então, se hoje eu fui convidado para estar aqui, então eu fiz uma pequena anotação, na verdade, para trazer para você uma revelação. Essa anotação aqui, na verdade, ela é de uma mensagem que eu recebi do pastor Aloísio, e eu gostei muito, queria compartilhar com os irmãos. Antes de tudo, quero que você grave no seu coração o que eu vou dizer agora. Não esqueça disso. Você é amado. Você é abençoado, você é favorecido por Deus. O fato de você estar aqui, o fato de você existir é porque o favor de Deus está sobre você. Disso você não pode ter dúvida. Quando você acorda pela manhã, você tem o favor de Deus sobre você. Quando você vai para o teu trabalho ou não, acredite, ainda é o favor de Deus sobre a sua vida. Você precisa entender isso, que a graça de Deus te acompanha todos os dias. As suas misericórdias, ela se renova a cada manhã. Todas as manhãs, as misericórdias de Deus estão sobre você. A graça de Deus, ela invade o seu ser. Então você é abençoado, você é amado pelo Pai, você é favorecido por Ele. Disso você não pode esquecer. Em nenhum momento da sua vida, em qualquer circunstância que você vier a passar a viver, você não pode esquecer do favor de Deus na sua vida. Acredite. E isso não é por causa de você, não é pelo que você é, mas isso é pelo que Deus fez, pelo que Deus é. O fato dele ser é porque você é favorecido. Não é pelo que você faz, não é pelo que você fez, não é nem pelo que você é, mas é porque Ele é bom. Esse Deus, Ele é bom. Não somos nós que somos bons. Ele é bom o tempo todo. Essa é a verdade. Tem que estar gravado em nosso coração. Ele apontou o dedo para você e disse: você é meu. Você é meu. Ele salvou você, Ele chamou você, Ele apontou o dedo em sua direção e disse: você é meu e ninguém pode tirar. O diabo não tem poder sobre você, porque você foi comprado por um sangue, você foi resgatado, você pertence a Deus. Você precisa crer nisso, não deverá ter dúvida disso. Porque você talvez venha passar por dificuldades e na dificuldade você ter dúvidas de quem você é. Você não pode ter dúvida. Você não pode. Você é alvo do favor, da graça de Deus o tempo todo. Ele olha para você todos os dias. Mas Deus não olha para você olhando com um ar de condenação, não. Ele olha para você com um ar de graça, porque Ele vê Cristo em você.
E não é pelo que você faz, e não é pelo que você fez, e não é pelo seu comportamento, mas é pelo que Cristo fez na cruz. Ele tomou o seu lugar. Naquele lugar, ele sofreu todo o peso do pecado em seu lugar, em meu lugar. Então não é por causa de você, é por causa dele. Então você é favorecido. Quero falar sobre, já que estamos falando sobre Elias, né? Eu acho que nós temos discutido sobre Elias aí, e eu queria ainda trazer mais uma vez algo sobre Elias, mas uma perspectiva talvez diferente, né? E eu creio que depois dessa ministração, você também olhará para Elias de forma diferente. Você olhará para os relatos de Elias ainda diferente. Quero mostrar a graça de Deus através aliás, até na vida de Elias. Ele era profeta. E é interessante que Elias ele é classificado como profeta de condenação. Se você analisar toda as palavras de Elias, sobretudo os seus milagres, você verá que tanto as palavras de Elias quanto os seus milagres eram milagres de juízo, de condenação. Ele trazia então condenação e o juízo de Deus para a nação. Ele foi sucedido por Eliseu. Eliseu foi o seu sucessor. E nós sabemos que Elias, ele significa, o nome significa... Alguém está treinado aí? Qual é? O Senhor é Deus. É isso aí, irmão. O nome de Elias significa o Senhor é Deus. E é interessante que Eliseu, ou Elisha, lá no original, significa Deus é a salvação. Enquanto que Elias diz que Deus é o Senhor, Eliseu diz que Ele é a salvação. Então nada é por acaso na Bíblia. Os nomes que ali estão contidos também não são por acaso. Cada nome tem um significado. E é interessante que Elias vem na sua profecia dizendo só o Senhor é Deus, e nós sabemos que a razão disso é porque estava num contexto de completa idolatria. E um pecado terrível é a idolatria. E então a mensagem que Elias trazia era: só o Senhor é Deus, entre tantos deuses que então naquele contexto era adorado, só o Senhor é Deus. Todos os milagres de Elias foram milagres de juízo, mas os milagres de Eliseu, apesar ainda de ser em dobro do que era de Elias, eram milagres da graça de Deus. Os milagres que Eliseu operou durante o seu ministério eram milagres da graça de Deus. E isso você pode comparar. Aliás, todos os milagres de Eliseu eram milagres de graça, da graça, menos um. Tem um milagre que não era de graça. Assim como também a mesma coisa aconteceu com o Senhor Jesus. Todos os milagres de Jesus foram da graça de Deus, menos um, que é o milagre lá da figueira. Ali nós vemos que esse milagre não era um milagre da graça, mas o milagre da morte, mas na verdade foi com o propósito de mostrar a bênção de Deus para as nossas vidas. Aí você terá que ler esse texto para você compreender, porque eu não vou poder entrar nesse detalhe hoje, porque o tempo não vai nos permitir. Mas eu queria que você abrisse comigo em 1 Reis. Eu queria até depois que o pessoal da mídia lá em cima, por gentileza,
eu vou citar aqui depois alguns versículos, eu queria que vocês me ajudassem e projetassem para mim o texto que eu pedi. Talvez não esse de 1 Reis, mas os próximos. 1 Reis, capítulo 17, no verso 1, nós temos aqui a inserção de Elias numa situação, eu diria, na história de Israel, eu posso assim dizer. Aqui nós vemos essa inserção, a introdução de Elias nessa história, nessa narrativa. 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler o verso 1. Diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Vamos grifar aqui uma frase. Segundo a minha palavra. Você repara que esse texto, embora ele traga aqui tão certo como vive o Senhor, ou seja, ele está jurando diante de Deus. Elias está jurando diante de Deus que não cairá nem orvalho e nem chuva durante esses anos. Aí ele completa, segundo a palavra de quem? De Elias. Ele fala, segundo a minha palavra. Eu queria que você grifasse esta frase, segundo a minha palavra. Obrigado, irmão. Já recebeu um galardão lá no céu. Feche seus olhos, por favor. Pai, te louvo nesta noite porque eu tenho plena convicção de que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. E mais uma vez o Senhor me dá a oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Mas o Senhor sabe que de mim, ó Deus, nada sei, Deus. Eu conto com o Teu Santo Espírito que habita em mim para me ajudar a transmitir a Tua palavra. E também conto com o Teu Santo Espírito que está habitando nesta igreja, em cada um dos irmãos aqui presentes, para que eles entendam a Tua palavra esta noite. Seja favorecido conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, é interessante quando nós ouvimos aqui Elias, ele jurando, é uma jura aqui na verdade, ele dizendo que assim como vive o Senhor, então não vai acontecer isso segundo a minha palavra. Repare aí que Elias diz, né? Ele diz, segundo a minha palavra. É como se Deus dissesse, né? Elias talvez se queixando da nação, porque estava num contexto de idolatria. Talvez Elias já chateado com tudo aquilo, não concordando com aquelas atitudes daquele povo. Agora ele diz para Deus, né? Deus, não é isso que está registrado aqui, mas é como eu posso entender o texto na interpretação. Ele fala assim, Deus, olha, não concordo com isso, eu preciso fazer alguma coisa, né? E eu queria que não chovesse, que viesse um castigo sobre esse povo aqui, e não chovesse durante 3 anos, que não tivesse nem orvalho nesse lugar. É como se Deus falasse assim, ok, Elias, faça o que você quiser fazer. Deus deixou para Elias, faça. Por essa razão, Elias fala, segundo a minha palavra, então não vai acontecer dessa forma, não vai chover. E aí, nós começamos a observar essa frase. Ou seja, Deus, é como se Deus falasse assim, escolhe o que você quer fazer. Faça. Se você está descontente com as atitudes, com o comportamento desse povo, então faça isso. E aí então Elias vem e traz essa palavra dizendo que não ia chover durante esse tempo. Deus, o que eu posso observar aqui por trás dessa palavra de Elias, é que Deus não tem prazer em julgar,
Ele não tem prazer no juízo. Ou seja, eu posso entender que essa ação permitida por Deus, não foi, na verdade, vinda do próprio Deus, ou seja, não era algo que Deus desejasse para a nação, embora aquela nação estivesse num contexto que desagradaria, ou que estava desagradando Deus, num contexto de idolatria. Nós vemos aqui que Deus não tem prazer em julgar, não tem prazer em lançar juízo. Pelo contrário, Deus quer manifestar a sua graça sobre nossas vidas. Essa é a razão pela qual eu amo Deus. Por causa da sua graça, que Ele insiste em manifestar na minha vida, apesar de mim. Que Ele quer manifestar na sua vida, apesar de você. A graça de Deus, Ele quer manifestar, Deus quer trazer isso. Olha, eu queria até que então o irmão lá me ajudasse projetando um texto de Tiago, no capítulo 5. Esse texto vai nos trazer uma elucidação muito interessante. Tiago, capítulo 5, se puder projetar aí por gentileza. Esse texto, nós vemos aqui algo muito interessante. Nós vemos que Elias, Tiago capítulo 5, verso 17. Tiago 5, verso 17, por gentileza. Nós vemos que Elias, ele fala aqui, trazendo julgamento. O desejo dele era que o povo pagasse pelo seu pecado, que o povo então sofresse pela sua idolatria. E aí então ele faz como se fosse um juramento, dizendo: olha, assim como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E aqui nós vemos em Tiago 5,17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Há uma outra versão, que eu não sei por que ali não está o texto, que diz que Elias, ele orou incessantemente para que não chovesse. Ou seja, Elias, ele orou incessantemente para que não chovesse, e então não choveu por 3 anos. O povo estava vivendo em idolatria, pecado que Deus abominava, obviamente, mas Tiago diz que Elias teve que orar intensamente, para que isso ocorresse, ou seja, para que não chovesse. O juízo não veio automaticamente. Houve uma necessidade de que Elias orasse intensamente para que o juízo viesse. Então, o juízo não veio automaticamente por causa do pecado. Elias teve que insistir muito para não chover e trazer juízo para aquela nação. E ali nós vemos que durante 3 anos a terra ficou seca, não tinha comida, houve fome, muita fome naquele lugar. E é interessante que no final dos 3 anos, Elias orou de novo. Elias orou outra vez. Diferentemente da primeira oração, quando Elias orou intensamente para que não chovesse, agora Elias ora e Deus simplesmente manda cair chuva. É interessante que no final dos 3 anos, Elias orou de novo e choveu. Elias não orou insistentemente. Deus não disse para Elias falar para Acabe que, olha, eu vou trazer seca e fome. Não, você não vai ver aqui no versículo 1 do capítulo 17, ou nos versículos anteriores, que Deus
que Deus disse a Elias: vai lá e diga a Acabe que eu vou trazer seca e fome para essa nação. Reparem que o contexto da nação era um contexto de idolatria. E mesmo assim, Deus não disse para Elias dizer a Acabe: vai lá e diga para Acabe que eu vou trazer fome, seca e fome. Não disse. Mas depois de 3 anos, Deus disse a Elias: vai lá e diga para Acabe que eu vou fazer chover. A preocupação de Deus é trazer o quê? Trazer graça sobre aquele povo. Deus queria que o povo entendesse o amor de Deus. E é o que Deus quer que você entenda hoje. Deus quer que você entenda o amor de Deus sobre a sua vida. E é por essa razão que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque se ela não se renovasse, você nem amanheceria. Você estaria morto pela manhã. Eu diria que todos nós aqui, porque eu digo, não tem um que não tenha pecado aqui essa noite. Ou tem. Se tiver aqui, não é o seu lugar. E é por essa razão que todas as manhãs se renova as misericórdias de Deus. Para que você continue respirando. Para que você continue falando do amor de Deus, apesar de você, apesar de mim. O prazer de Deus é que você receba graça. Deus está mais preocupado em agraciar você todos os dias e logo pela manhã. Olha, tem algo tão interessante que só você sabe, que só você escuta, que é o estalo do despertar. A coisa mais gostosa é você despertar. Se você vai levantar ou não é problema seu, tá? Mas que o despertar é gostoso, ver que você está vivo, né? Se eu estava tão cansado, mas tão cansado, que eu deitei lá na cama e eu fiquei lá. Eu entrei em Nárnia, profundamente. E a minha filha foi me chamar. E era: pai, 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 pai. Me chamou até de Valdemir, para ver se eu acordava. Eu consegui ficar desesperada, porque eu estava tão assim em Nárnia, perdido em Nárnia, que ela ficou com medo, de repente eu não estava mais ali. Mas de repente eu vi uma voz lá no fundo. E eu despertei. A coisa mais gostosa, irmão, é você despertar e: estou vivo. Isso chama-se misericórdia de Deus na sua vida. E é por essa razão que você precisa acordar pela manhã e já agradecer a Deus. Como vai ser o seu dia, eu não sei. Não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Mas o mais importante é que você está vivo, acordado, com a misericórdia de Deus renovada na sua vida. E é isso que vai importar para você. O restante do dia, apenas deixe sua vida nas mãos de Deus. E Deus que conhece você, saberá como lidar com você, como cuidar de você. E não vai importar como o seu dia comece. O que vai importar é como o seu dia vai terminar. Isso é importante. Você precisa entender essas coisas. E eu fico analisando como Deus tem sido bom comigo todo esse tempo. Deus quer trazer a sua graça. E eu queria dizer aqui para você o tema dessa mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é que nós somos canal da graça de Deus.
Então Deus quer trazer a sua graça, porque nós somos os canais dessa graça. Você é canal da graça de Deus. E é por essa razão que eu disse para você no início, que você é agraciado, que você é abençoado, que você é amado de Deus, porque você é canal da graça de Deus nessa terra. E por essa razão você não pode ter medo ou vergonha da sua história. Você não pode ter medo ou vergonha do que aconteceu com você. Você não pode ter medo ou vergonha de testemunhar as suas lutas, a sua vida. O que aconteceu com você não importa. Para Deus isso é importante. Você pode testemunhar, você pode falar. Testemunho do que Deus fez na sua vida. Algumas pessoas têm vergonha de falar da sua história. Alguns aqui nasceram na igreja, né? E aí, por nascer na igreja, acho que a sua história não tem sentido. Acho que não é um bom testemunho por nascer na igreja, né? Eu não passei por aqueles momentos críticos, terríveis da vida, então a minha história não tem sentido, não tem graça. Tem graça sim, com certeza. Se você nasceu na igreja e permanece aqui até agora, é sinal de que você foi cuidado por Deus até aqui. É sinal que você, apesar dos problemas lá fora, você não tem nenhum outro interesse a não ser nas coisas que é de Deus. E talvez os jovens, os adolescentes dessa igreja se inspirem em você. Olha, se fulano está aqui até agora, então é porque realmente Deus cuida. Não há necessidade de eu buscar algo lá fora. E isso é interessante. Então a sua história, mesmo sendo uma história aparentemente simples aqui, uma história de dentro da igreja, ainda é um bom testemunho para quem ainda está aqui buscando Deus intensamente. Mas se você tem uma história, ainda que conturbada, e Deus resgatou você, e Deus lançou graça sobre você, teve misericórdia de você, e trouxe você para Ele, não tenha vergonha, fale da sua história. É importante você falar sobre o que Deus tem feito na sua vida, o quanto a graça de Deus alcançou você. Você tem que entender essa verdade absoluta. Existem 4 lições aqui em Elias, que eu gostaria muito de falar com os irmãos. Mas, obviamente que não vou conseguir falar das 4 lições, mas vou me esforçar ao máximo para poder falar de 2 e bem brevemente. Nós sabemos que Elias, ele teve uma dificuldade muito séria. E ali então, após Elias proferir que não ia chover, Deus então manda Elias ir ficar na beira de um ribeiro. E ali então, quando Elias foi para esse lugar, todos os dias, Deus mandava corvos trazer comida para Elias. Carne e pão, diz o texto. Todos os dias, enquanto Elias estava no ribeiro, ele tomava a água do ribeiro, mas os corvos traziam comida para ele. Irmãos, você não faz ideia do que é ser alimentado por corvos. Nem eu faço ideia, obviamente. Mas Elias fazia ideia. Repare que Elias, ele era, obviamente, judeu. E o judeu não tocava em corvo, porque o corvo e a abutre são parentes, estão entendendo? Lá em Gênesis nós sabemos da história, quando Noé, após um tempo, ele soltou o quê? Qual foi o primeiro animal que ele soltou para poder... Isso mesmo, corvo, né? O corvo para sobrevoar. E o corvo foi e não voltou mais. Por que não voltou mais? Isso mesmo, comida em abundância, né? Então, haviam muitos cadáveres, corpos, boiando ainda sobre as águas, e os corvos se alimentavam. Então, por que voltar para a arca, se havia comida abundante? Agora, para o judeu,
não poderia tocar num corvo, porque o corvo tocava num cadáver, e a lei não permitia que o judeu tocasse no cadáver, tão logo não podia tocar também num corvo, ou num abutre, enfim. Isso era humilhante para Elias, ser alimentado por aquilo que era contra os seus princípios, porque ele era um profeta da lei, e por ser um profeta da lei, ele não podia tocar em cadáver, não podia tocar num corvo, muito menos ser alimentado por um corvo, muito menos comer do bico de um corvo. Ou você acha que o corvo trazia nas suas asas? Sobre as suas asas trouxe-me pão e carne, né? Não, obviamente que o corvo trazia no seu bico, então Elias comia. Obviamente, irmãos, que corvo não combina com crente. O que combina com crente, sabe o que é? É a pombinha branca, com um ramo de oliveira no bico, né? É engraçado, todo mundo fala, pombinha branca, mas quando fala do corvo, né? Aí todo mundo já vira o bico. Eu acho isso um preconceito, irmãos. Um preconceito, sabe? Eu não gosto disso. Tem que ser a pombinha branca. Mas não foi a pombinha branca que Deus usou. Você entende isso? O corvo. Oh, Deus, obrigado. Então entenda algo muito interessante. Deus escolheu para abençoar o seu profeta aquilo que os outros desprezavam. Deus vai usar para te abençoar alguém que muitos desprezam. E certamente, pessoas que são desprezadas lá fora estão sedentas para entrar daquela porta para cá. E as pombinhas brancas que estão aqui dentro deverão abraçar os corvos que entrarão. E esses corvos serão transformados em pombinhas brancas pelo poder do sangue do Cordeiro. E a pergunta é: você está preparado para derramar graça sobre essas vidas? Porque você é canal de graça, você é canal da graça de Deus. E a pergunta é: você está preparado para derramar graça nessas pessoas que estão sedentas para poder entrar, para poder receber você? Entenda, há uma missão, há um propósito. Há uma canção que cantamos aqui no começo, não recordo agora aqui, alguém pode me lembrar? Eu acho que falava sobre a questão de sermos improváveis. Há muitos improváveis lá fora. Como houve aqui dentro, pessoas que eram improváveis lá fora, mas tornaram-se filhos de Deus. Você é filho amado de Deus. Judas, no verso 1, diz que você é amado por Deus e guardado em Cristo. Eu queria um aleluia, irmãos, mas bem alto. Porque isso é importante. Você saber que você é amado por Deus e guardado em Cristo. Agora, essa é a primeira lição, a lição do corvo. Deus vai usar pessoas que não têm nada a ver com as pombas para poder abençoar até mesmo os profetas de hoje, para poder abençoar aqueles que de fato levam e pregam a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E uma outra lição, irmãos, para que nós possamos adiantar aqui, é a viúva de Serepta. Essa mulher, nós sabemos que, repare que a questão do corvo foi quando ainda havia água no ribeiro, enquanto o ribeiro ainda fluía água. Agora,
A viúva de Serepta entra em cena quando já havia secado o ribeiro. Não havia mais água. Enquanto havia água no ribeiro, Elias bebia do ribeiro e era alimentado pelos corvos. Agora não havia mais o ribeiro, ou melhor, havia o ribeiro, mas estava seco. Então Deus falou assim: olha, eu preparei uma pessoa para cuidar de você. O ribeiro secou. Então Deus fala para Elias: preparei alguém para cuidar de você. E essa viúva iria dar comida e água para Elias. E Deus fala: vá para Sidom. Vai para Sidom. E Jesus fala sobre isso. Alguém pode projetar para mim Lucas, capítulo 4? Só para título de leitura, tá? Mas ali Jesus fala sobre isso, sobre a viúva de Serepta, quando ele fala que houve muito mais fé. Havia várias viúvas ali em Sidom, em Serepta, mas essa viúva, ela acabou sendo um destaque muito especial, porque houve fé nessa mulher. Repare que Sidom era o centro da idolatria. E é interessante que ali em Sidom havia Baal e também havia outra que era Astarote. Então era o centro da idolatria. Agora, repare aqui, irmãos, ainda você perceba algo interessante, que enquanto Elias vivia naquele contexto de idolatria, nós sabemos que a idolatria a Baal foi introduzida pela rainha Jezabel. E algo que talvez você vai ficar espantado agora é o seguinte: a idolatria a Baal foi introduzida pela rainha Jezabel, esposa do rei Acabe. E eu pergunto, de onde era a rainha Jezabel? Qual era o seu local de natalidade? Isso mesmo, ela era de Sidom. E é interessante que Deus manda agora Elias para o centro da idolatria, que era Sidom, para ser cuidado por uma viúva que morava ali. E é interessante que essa mulher, provavelmente, o texto não fala exatamente, mas ela não era a adoradora de Deus, talvez adoradora de Baal, eu posso acreditar, porque há uma passagem que ela diz que ela fala algo interessante quando ela vai conversar ali com Elias, ainda no capítulo 17, no verso 12, se alguém puder projetar aí para mim, por gentileza, aqui no 1 Reis 17, 12, você vai observar que ela responde assim para Elias: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Aqui eu posso entender que ela não era adoradora do Deus de Elias, provavelmente adoradora de Baal ou Astarote, enfim. Mas com essa palavra que ela fala, teu Deus, então eu posso entender que ela não era a adoradora do mesmo Deus de Elias. Mas repare algo interessante, irmãos. Deus agora manda Elias para esse local, e ali ele prepara alguém que não tem nada a ver com o Deus Elias. Ou seja, Deus escolhe uma outra pessoa, uma viúva, que era também de um contexto de idolatria, para abençoar Elias. Por que Deus decidiu abençoar Elias com essa mulher? Para mostrar para Elias que Deus, Ele está preocupado com todos. Não é só com as pombinhas, mas também com os corvos, com qualquer pessoa que, embora ainda não tenha o conhecimento de Deus, mas Deus quer derramar graça sobre as pessoas e quer usar você como canal de graça.
E outra lição importante ainda nessa mesma parte é o seguinte, que Deus, ele traz algo muito interessante, que é o fato de agora Deus abençoar essa viúva. Uma pessoa que não adorava a Deus, uma pessoa que não estava no mesmo contexto de Deus, mas mesmo assim Deus agora derrama sobre ela bênçãos, através da graça dEle. Tanto é que, irmãos, havia fome em todo aquele lugar, havia fome, havia seca, mas menos no centro, na casa no centro de Sidom. Não havia fome, porque Deus havia derramado graça na vida daquela mulher também. E Deus quer mostrar o quanto Ele se preocupa com você, o quanto Ele se preocupa com as pessoas, e o quanto Deus quer usar você para alcançar essas pessoas baseada na graça, no amor, e não na condenação. Para encerrarmos aqui, irmãos, eu queria... Amém? Vou ficar aqui, vou nada. Quero trazer um episódio fora de Elias. Para dizer para você que Deus trabalha, que a graça de Deus está imbuída na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu quero falar de uma pessoa que, volta e meia, ela é massacrada por muitos comentaristas, massacrada por muitos crentes e por muitos pseudos estudiosos. Quando toca nessa mulher, muitos falam tanta coisa dessa mulher, algo negativo, mas pouquíssimas pessoas falam algo bom dessa mulher, que é a mulher de Jó. A mulher de Jó, quando relata a história, nós falamos de quem? Falamos de Jó, do quanto ele foi perseverante, do quanto ele amava a Deus, do quanto ele sofreu, e falando da paciência de Jó e tudo mais, e nós falamos de Jó, mas não falamos da mulher de Jó. E quando falamos de forma negativa da mulher dele. Mas entenda algo interessante aqui, irmãos. Essa mulher, quando aconteceu toda aquela tragédia na vida de Jó, ela estava até indo bem com ele, mesmo na lama, na sarjeta. Porque não é fácil, irmãos, perder tudo de uma vez só. Não é fácil você ver a sua vida degringolar assim, ladeira abaixo, sabe, de uma forma terrível, como foi a vida de Jó. Não é fácil você viver no negativo, na perda constante. E a mulher de Jó permaneceu com ele ali durante todo esse tempo. Mas teve uma falha dessa mulher, que ela não deveria ter feito. Eu acho que se fosse nós teríamos fulminado essa mulher. E talvez qualquer um outro religioso faria a mesma coisa. Quando ela disse assim para Jó: Jó, amaldiçoa esse seu Deus e morra. Você entende isso? Jó estava passando por tudo aquilo, estava perseverando, mas ela foi capaz de dizer a Jó para desistir daquilo, desistir de Deus e da própria vida. Então qualquer um de nós crentes, pombinhas brancas, diríamos que essa mulher estaria louca e deveria morrer. Aí nós sabemos que Jó foi restituído tudo. Voltou a ter tudo novamente. O que nós faríamos? Jó, larga essa mulher, cai fora. Olha o que ela fez com você. Nós faríamos isso com certeza, porque nós não íamos concordar com o que ela fez com Jó. E nós falaríamos isso para ela, para Jó largar essa mulher. Troca, essa aí já era. Olha o que ela fez com você. Não é assim que muitas vezes nós fazemos com as pessoas? Nós sempre julgamos e condenamos. Nós sempre falamos coisas que não deveríamos falar. Mas aí vem Deus e cobra essa mulher de graça. Deus derrama graça sobre ela, porque ela tem filhos com Jó. Ela agora tem o cartão Infinity com Jó. Cartão de crédito, Infinity.
porque agora ela tem tudo novamente, ela é restabelecida, ela é colocada de novo na sociedade, ela é de novo colocada no pedestal, porque Deus derramou sobre a vida dela graça, e graça abundante, abundantemente graça. Enquanto a sociedade poderia condená-la, enquanto a sociedade poderia julgá-la e até mesmo expulsá-la ou talvez apedrejá-la, mas Deus derramou graça sobre a vida dela. A tal ponto que ela recebeu tudo de volta. E agora Jó estava ali, lindo, bonito, né? Com os dentes brilhando, sarado, tanquinho. E ela falou, oh, você está bonito. Vê se isso não é bênção de Deus, irmãos. Nós não fomos chamados para julgar ninguém. Nós não fomos chamados para condenar ninguém. Nós fomos chamados para abençoar. Nós fomos chamados para sermos canal de graça na vida das pessoas. Acredite, há um propósito para você. E se você veio aqui, como o pastor falou, se você veio aqui, mesmo nessa circunstância, é porque Deus queria falar com você e declarar que tem um propósito na sua vida. Vou chamar o pastor aqui, por gentileza. Cuida você para ficar em pé. Eu sei que você entendeu essa noite, mas Deus é um Deus de graça. É um Deus que todas as manhãs renova sobre a sua vida. E você pode dizer, Senhor, muito obrigado. Eu não sei como vai ser o meu dia, eu não sei como é que as coisas vão acontecer, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, e eu não vou temer, eu não vou ficar preocupado, eu não vou ficar esmorecido, porque eu sei que o Senhor derramou graça sobre a minha vida, eu sei que as suas misericórdias já foram renovadas, e eu creio no seu poder sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fecha os teus olhos.